Olha esse caso. Meu irmão, lá num dos lugares de Israel, tinha um homem chamado Sama, ou Samá, se a sua Bíblia tem acento. E este Sama era um dos valentes de Davi. E era irmãos, lavrador. E ele havia plantado um campo de lentilhas. Ele pegou um pedaço de terra e ali ele plantou. E os inimigos, os filisteus, sempre tinham um costume. Eles eram a pedra no sapato. Eles eram aquela pedrinha que incomodava o Israel. Sempre teve esse conflito, Israel e filisteus. Sempre tinha. E os filisteus, irmãos, eles eram assim. Quando eles vinham para a luta, para a guerra, eles saqueavam tudo que Israel produzia. Nos tempos dos juízes, no tempo de Gideão, os midianitas, que eram dos inimigos, eles vinham e saqueavam tudo. Israel plantava, colhia, secava a colheita, estocava comida. E sabe o que os filisteus faziam? Só vinham e pegavam tudo. Vamos dizer para você entender. Os israelitas trabalhavam para os filisteus comerem. E esse Israel, irmãos, estava assim. Quando, de repente, eles estavam trabalhando, plantando, época de colheita, eles não vinham no tempo, irmãos, de plantio. Eles sempre vinham atacar no tempo da colheita. Eles não eram bobos. Vamos agora, porque agora eles devem estar com o celeiro cheio. Eles devem estar com a despensa cheia e nós vamos pegar tudo para nós. E quando eles chegaram, irmãos, imagina a notícia. Os filisteus estão chegando. Imagina o desespero. E as pessoas saem de casa, saem. Quem estava preparando comida deixava tudo. Quem estava capinando deixava enxada. Quem estava roçando deixava a foice, partia. Quem estivesse tirando leite deixava tudo e corriam. Corriam por quê? Por medo. Porque eles tinham medo. Se os filisteus pegavam, matavam. Alguns que eles não matavam, eles levavam para ser escravo. E o povo fugiu da presença dos filisteus. Mas quem é que estava lá aquele dia, irmãos? Quem é que estava lá aquele dia? Sama. E naquele dia, meu irmão, quando os filisteus vieram, quando partiram para cima deles, quando vieram, irmãos, para saquear novamente a terra, vieram para roubar, tomar o campo de lentilhas, sabe o que aconteceu? Lê o versículo de número 12. Esse pôs se pôs no meio daquele pedaço de terra e fez o que, irmãos? E o que, igreja? Para quê? Para aí. Meu irmão, quando os filisteus vieram para cima, quando vieram para saquear, para roubar aquele campo de lentilhas que o Sama tinha plantado, ele foi o primeiro a correr, sim ou não? Ele foi o primeiro a desesperar e partir, porque ele estava pensando na família, porque ele estava pensando na manhã. Foi isso? Não, meu irmão. Sama ficou. Para quê, igreja? Para quê, irmãos? Para defender. Meu irmão, aquilo que é importante para você, você tem que defender. Aquilo que é valioso para você, aquilo que custou esforço, trabalho, dedicação, aquilo que custou algo para você, que é importante, que você tem por valioso, o que você tem que fazer, irmãos? Você tem que defender. Não abra mão, não abandone, não corra quando os inimigos chegarem. Deus, irmãos, não tem prazer naquele que recua, naquele que retrocede. Insista, persevere. O que é importante? Qual é o seu campo de lentilha? Pergunta para o irmão do lado, qual é o seu campo de lentilha? Sama estava defendendo o campo. Qual é o seu? Qual é o seu campo de lentilha? Qual é o campo de lentilha que você tem que defender? É um casamento? É o relacionamento? É sua vida espiritual? Qual é o campo de lentilhas que você tem que lutar, meu irmão? Porque se você não fizer nada, o inimigo vai tomar. Se nada você fizer, meu irmão, nada Deus pode fazer. Se nada você fizer, nada Deus pode operar. Sama escolheu o que, irmãos? Defender. Eu vou ficar. Eu imagino, irmãos, que quando todos corriam, quando todos saíram desesperados, se o inimigo vem por frente, se eles vêm por aqui, para onde que tem que correr? Para cá.
Imagina todo mundo correndo, corre! E alguém deve olhar para trás e falar, ué, o que aquele cara ficou fazendo lá? Esse cara é louco? Esse homem é doido? Quem que é? Ah, é o Sama. Eu imagino que alguém deve ter falado, ei, seu irmão, seu tio, seu marido, seu esposo, família, né? Alguém deve falar, ó, seu parente ficou. E alguém, quando se trata de família, nós não queremos deixar ninguém para trás, né? E aí alguém falou assim, Sama! Sama! Vambora, rapaz! Deixa isso aí para trás. Esquece isso. Isso não é importante. Não era importante para eles, porque eles não sabiam o trabalho que ele tinha tido em plantar aquelas sementes. Eles não sabiam o custo, o valor que Sama tinha investido naquele campo. Era aquele campo de lentilhas que ia dar o quê? Retorno para ele. E não eram tão valiosas assim. Vamos imaginar hoje. Quanto sai um pacote de lentilha? 7, 8, 10 reais por aí? Uns 4 reais? Uns 4 e uns quebradinhos. Você vai lá e compra um pacotinho e geralmente dura que não é brincadeira, né? Não é algo tão caro, tão valioso. Naquele tempo, no tempo de Israel, qual era o objeto, o produto da terra que era mais valorizado? Qual era? Trigo. E ele escolheu plantar o quê? Lentilhas. O que era mais valioso? O trigo. Rapaz, isso aí não vale muito não. Sai daí, homem, para de ser bobo, deixa isso para trás. Desiste dessa ideia, para de ser tão materialista, larga a mão, vamos embora. Mas Sama escolheu ficar para defender, porque ele sabia o preço que ele tinha pagado. Ele sabia, meu irmão, que ele, para plantar, para colher, primeiro, antes de tudo, ele teve que preparar a terra. E naquele tempo não tinha trator não, meu irmão, que passava o arado e revirava tudo. Naquele tempo tinha que pegar o boi lá, e pegar o arado ali, ó, na mão, e vai, e vai lá. Era ou não era? E era fácil? Meu irmão, era nada. Imagina no sol quente, revirar toda a terra. E depois ele tinha que vir, irmão, jogando a semente e, ó, tampando as covas. Sabe qual que é a distância de um pé de lentilha para o outro? 25 centímetros. E a lentilha, ela não cresce muito, ela é pequena, ela cerca no máximo 50 centímetros, irmãos. Ela é pequena, é estilo meio que soja. Sabe quanto tempo demora da plantação até a colheita? 120 dias. Suponhamos que Sama demorasse preparar a terra, colocar, semear, plantar, 6 meses de trabalho, meu irmão. 1 mês direto trabalhando. Aí ele planta. E depois que planta, tem que esperar. Tem que esperar uma chuva, uma boa chuva, para regar o chão, para regar a terra, para aquela semente começar a brotar. E aí quando ela brota, no outro dia ela já produz. É assim ou não é? Vai crescer. Todos os dias o Sama tinha que ir lá. E se tivesse crescendo outras plantas, né? Outras ervas, outro tipo de mato, aquelas pragas, o que ele tinha que fazer? Arrancar. Não tinha veneno. Ele tinha que estar protegendo, tinha que estar cuidando, tinha que ir lá, tinha que andar cova, trieiro por trieiro, irmão. Olhando, opa, aqui nasceu um, tinha que arrancar e jogar. Era fácil? Não. Todos os dias ele se dedicava àquele campo. E ele sabia o valor que tinha aquele campo para ele. Sama estava pensando, peraí, se eu abrir mão, se eu fugir, se eu correr, como é que eu vou sustentar amanhã a minha família? Da onde que eu vou tirar dinheiro? Eu vou ter que roubar, porque não tem condições. Aonde eu trabalhei, aonde eu dediquei, os inimigos vão querer tomar. Sama sabia o valor, meu irmão. Custou seu esforço, custou sua dedicação, custou suor para ter aquele campo. E ele vai entregar de mão beijada? E ele vai entregar assim, irmãos, de um dia, de uma hora para outra, só porque os inimigos chegaram? Só porque chegou aquela multidão? Não, peraí, não é assim não. Meu irmão, nós temos que ser esses valentes.
Nós temos que ser esse tipo de pessoa que vai defender o seu casamento, que vai defender a sua loja, que vai defender a sua empresa, que vai defender o lugar onde trabalha. Coisa começou a ficar feia. Ih, ó, eu vou sair fora daqui. Quantos que estão assim? Quantos que às vezes o relacionamento, o casamento está indo numa situação difícil, desavenças, contendas, sabe o que muitos fazem? Abre mão, sai fora, vou largar a mão, esquece, cada um vai caçar seu rumo. Meu irmão, você tem que defender aquilo que é seu. Você tem que defender aquilo que custou sua dedicação, o seu tempo. Defenda, meu irmão. Lute pelo seu casamento. Lute pelos seus filhos. Ah, ele que quer beber, que bebe. Depois que morrer, não estou nem aí. Eu sei para onde eu vou. Não tem gente assim? Eu sei para onde eu só quero ver. Depois, quando eu estiver lá no céu, e você lá no fogo, não adianta mais. Olha, a chance é agora. Eu já falei, pastor, mas ele não quer me ouvir. Eu já lavei minhas mãos e entreguei para Deus. Você está entregando seu campo de lentilha. Você está entregando seu filho. Ah, esse homem não tem jeito não, pastor. Esse é sem vergonha. Você não tem vergonha não, bebe, cai, faz bafão, mas depois de um tempo volta. Esse aí, pastor, esse é lambido. Cara lambida. Esse aí, pastor, já está aí, mas nem fede, nem cheira. Desse jeito. Você está abrindo mão, irmão. Você está abrindo mão do seu campo de lentilha. E se você abandonar, o inimigo vai tomar. Se você abrir mão, o diabo vai lá e toma, meu irmão, e vai saquear, e vai destruir tudo aquilo que um dia foi seu. Quantas pessoas que por causa de um momento difícil, vou entregar essa loja, vou vender, e sei lá, vou caçar emprego, caçar serviço. Quantos empresários, irmãos, que estão aí pensando em fechar suas portas, só porque veio um tempo difícil. Existe tempo difícil, meu irmão. Não é nem sempre o céu está limpinho, claro. Tem tempo que as nuvens estão negras, escuras. Existe o tempo da tempestade, mas toda tempestade passa. E aí quantas pessoas que vão, irmãos, abrir mão, desistem, começa algo e para, começa, para, e nunca tem nada. E nessa brincadeira, nesse lenga-lenga, já estão se passando anos. Já está se passando tempo, e até agora, nada. Sama resolveu ficar para lutar. Meu irmão, sozinho, não teve ajuda de parente. Sama não teve ajuda de amigos. E às vezes você fica esperando ajuda alheia, fica esperando ajuda dos outros. Quando eu casar, quando tiver alguém. Meu irmão, você sozinho pode fazer muita coisa. Você só pode fazer muito. Você sozinho, meu irmão, você diz eu estou dizendo isso o dia inteiro. O ditado popular diz assim: uma andorinha não faz o quê? Mas um com Deus faz muito. Um com Deus faz muita coisa. Meu irmão, Elias foi lá enfrentar os profetas de Baal, sozinho. Ninguém foi ajudá-lo. E quantos eram os profetas de Baal? Quantos eram? 400. Vamos ver quem é Deus. Clamaram, tentaram. Ele, Senhor, se é Deus, se é comigo. Fogo desceu, consumiu. Ele foi e matou 400 profetas. Um com Deus é a maioria. Davi, meu irmão, pequeno, franzino, cerca de seus 17 anos, moleque. Meu irmão, sozinho, ninguém quis. Eu vou. Mas ele estava só? Não, um com Deus. Foi enfrentar quem? Golias. Golias era o campeão mundial do UFC. Está na moda, né? Ele era o campeão mundial do MMA, da luta livre. Meu irmão, batia de tudo quanto é jeito. Bem que ele foi instruído desde pequeno a ser mestre. E quem que vai enfrentar ele? Um menino. Qual que era a profissão dele? Qual que era a profissão de Davi? Pastor de ovelha, uma ameaça. Perigoso. É ou não é? Pode vir, rapaz. Mas Davi não estava o quê?
sozinho. Ele tinha um que era maior que Golias. Meu irmão, você com Deus pode muito, mas para Deus te honrar, você não pode fugir, você não pode se esconder, você não pode se ocultar, você tem que ficar para defender. Meu irmão, são os que ficam para lutar que fazem história. São esses que fazem história, são essas pessoas que são tidas como heróis, são esses homens, são essas mulheres. Quem sabe você não vai ser um herói para o Brasil, mas você vai ser um herói para a sua família. Você vai ser um herói, as pessoas vão falar, nós temos hoje essa vida por causa do meu avô, por causa da minha avó. Se hoje nós temos tudo isso, porque é meu pai e minha mãe que me deram. Meu pai foi para a igreja. Eu estava vendo um testemunho Eu vi um testemunho de um senhor. Meu irmão, ele brigava com a esposa, batia na mulher, a mulher batia nele, mas um balaio de gato. E difícil. 13 anos casados. Eles tinham filhos. Um filho tinha 7, o outro tinha 10. E aí convidaram eles para ir numa igreja. Eles falaram, meu avô, foram numa igreja. Gostaram. Vou voltar nessa igreja. Voltaram de novo. Foram a terceira, foram ficando, e Deus começou a trabalhar naquela família. E Deus começou a trabalhar naquele casal. Já não brigavam mais, já não havia mais discussão, ele não saía mais para as noites, não bebia, a mãe já não brigava, não dava ataque de histerismo, coisa melhorou. Um dia ele foi colocar o filho dele na cama, colocou o filho na cama, e aí falou assim, dá benção para papai. Benção, pai. Deus te abençoe. Agora você vai dormir, tá? Aí ele estava saindo, pai, o senhor está indo na igreja? Tô, meu filho. Não sai não, porque o senhor ficou bom. Meu irmão, ele se tornou o herói do filho dele. Tem que ser o herói de sua família. Mas parando, desistindo, você não vai ser herói. Defenda o que é seu, meu irmão. Lute. Mas eu sou sozinho da minha família. Ninguém quer vir comigo para a igreja. Ninguém quer me ajudar. Sama não teve ajuda de ninguém. Só teve a ajuda de Deus. Enfrentou. Imagina, meu irmão, ele parado no meio do campo de lentilhas. Não tinha como se esconder, parado lá no meio. Enquanto todos corriam, fugiam, lá vem o inimigo. De frente, bufando. Imagina quando eles olharam. Tiraram onda. Tiraram sarro de Sama. Aí, quem que ficou? Aquele tonto lá. Quem que vai matar ele? Eu imagino que eu já tinha chegado um filisteu lá com a espada. Esse é meu. Pode deixar que esse aí eu capo com ele. Pode deixar. Não, então você vai? Vou. Então pode ir. E se foi o primeiro, o que Sama fez? Bah, toma. Rapaz, o cara é bruto, né? Manda outro. E ele foi derrotando. Por quê, meu irmão? Ele escolheu lutar. E se você escolher lutar, Deus que vai te ajudar. É Deus que vai te honrar. Porque quando ele escolheu não fugir, quando ele escolheu perseverar, o que aconteceu? Vamos ler de novo, 12. Este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra e fez o quê? E o defendeu. E feriu os filisteus. E o Senhor operou o quê, irmãos? Operou o quê? Diga glória a Deus. Meu irmão, se você escolher lutar, Deus vai fazer uma grande obra, Deus vai fazer um grande milagre, Deus vai trazer uma grande resposta. Mas não corre. Não recua, não. Não desista só porque a coisa ficou feia. Não desista só porque não está do jeito que você queria. Não recue só porque as coisas saíram fora do controle. Insista, meu irmão. Defenda. Por mais que as pessoas falem, você é boba, você fica com esse homem faz de você de palhaça, esse homem faz de você isso, e você ainda fica aí. Quanto tempo que você está aí nessa igreja? Defenda. Eu vou lutar. Eu vou perseverar. Porque vai chegar o momento, meu irmão, que Deus vai fazer não só uma bencinha. Deus não é Deus de bencinha. Deus é Deus de grande o quê? Livramento. Deus é Deus de grandes bênçãos. Deus é Deus de grandes coisas. Mas para Deus fazer grandes coisas, Ele precisa de um grande homem que vai lutar.